Olá pessoal, Sargentada, futuros guerreiros, estamos abrindo o nosso canal Professor Gilson Lopes, Desbravando a História. Essa é a nossa primeira aula de História com o edital da ESA, Expansões Marítimas e o Pioneirismo Português. Contamos com seu like, hein galera? Estamos estudando o edital, preparando um material legal para vocês, tá? Para vocês conseguirem aprovação na ESA e também na PEMERG. Então, tema da nossa aula de hoje, expansão marítima comercial e o pioneirismo português, aula 1 do nosso edital ESA 2021. Estamos aqui passando para o próximo slide. Bem, estamos começando a aula falando sobre as expansões marítimas comerciais. Lembrando que as expansões marítimas, a Europa, os reinos europeus, os reinos feudais, eles tinham um processo de comercialização com a Ásia e as rotas marítimas eram pelo mar Mediterrâneo, conforme nós temos aqui no mapa, uma indicação. E quando chega por volta do século XV, por volta do século XVI, justamente no período onde nós encontraremos as grandes navegações, reinos italianos, em especial Gênova e Veneza, irão ter o controle, o acesso do mar Mediterrâneo. Então, automaticamente, o comércio das especiarias, o monopólio das especiarias passam a ser de Gênova e Veneza. Então, Gênova e Veneza que passam a ter o domínio do monopólio do comércio das especiarias com a Ásia. Isso vai obrigar Portugal a investir em novas rotas. Então, nós temos aqui, nesse slide, as motivações que obrigaram, Portugal a se lançar no Oceano Atlântico. Então, vamos lá. Primeiro motivo, deslocamento do eixo econômico do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Então, o primeiro motivo é justamente o controle de Gênova e Veneza sobre o mar Mediterrâneo. Então, vamos dar prosseguimento aqui. Portugal, que foi o primeiro Estado moderno, a Espanha, que foi o segundo Estado moderno, se lançam no Oceano Atlântico à procura de novas rotas marítimas, na intenção de ter o quê? O contato com o mercado asiático, o contato com as Índias e automaticamente o comércio de especiarias. Fato esse, que eu já disse ainda há pouco, o monopólio comercial de Gênova e Veneza sobre as especiarias está em vigor devido ao controle que os reinos italianos estão tendo sobre o mar Mediterrâneo. Vamos aqui para o próximo slide. O próximo slide fala sobre de quem participou das expedições marítimas, das expansões marítimas. É importante nós falarmos que nós estamos num período de transição de reinos feudais para estados modernos. Os reinos feudais, eles não tinham condições de participar, de se lançar ao oceano, de tentar participar desse processo, devido ao alto custo. Agora, os estados modernos, com a centralização política, eles fariam grandes investimentos econômicos para poder justamente participar desse processo. Então, quem participou? Estados nacionais. Então, na medida que os estados nacionais foram se formando, os estados nacionais foram efetuando essas expansões marítimas, ou seja, buscando rotas alternativas para chegar nas Índias através do Oceano Atlântico, no Oceano Atlântico, fugindo do mar Mediterrâneo. Portugal foi o primeiro Estado moderno, então eu tenho aqui alguns motivos, e depois a Espanha, que foi o segundo Estado moderno, que fizeram com que Portugal e depois a Espanha participassem desse processo. Então, primeiro, Revolução de Aves, ou de Avis, que acontece em 1383 a 1385, houve uma guerra civil em Portugal, uma guerra entre a nobreza de Portugal, que queria permanecer atrelada ao Reino de Leão, ou seja,
significa que essa nobreza queria permanecer rural, agrária e dando traços feudais a Portugal. E a burguesia portuguesa, ela queria ficar independente desse reino. E, ao mesmo tempo, deram apoio ao mestre de Avis, que era Dom João I, que mais tarde vai se tornar rei de Portugal. Mestre de Avis e a burguesia portuguesa tinham a pretensão, na época, de fazer investimentos no comércio. Então, o mestre de Avis, Dom João I, somado com a burguesia, tinham intenções de investir maciçamente nessas rotas marítimas no Oceano Atlântico, na intenção de quê? Na intenção de ter esse processo comercial com as Índias. Então percebam que a mentalidade da burguesia é diferente da mentalidade da nobreza. Nessa guerra, quem ganha a guerra é a burguesia de Portugal. Então Portugal, ele fica totalmente desligado do Reino de Leão, e automaticamente nós temos aí um processo de formação de um Estado moderno, português, centralizado, com um rei que tem um pensamento de investir. Então agora Portugal tem um pensamento comercial e não mais aquele pensamento com traços feudais, agrários e rurais. A Espanha. Como que nós temos a formação da Espanha? Através do casamento desses dois nobres, Fernando e Isabel, que pertenciam, né, aos reinos de Leão e Castela. Formando esse casamento, esses reinos da Península Ibérica acabam se unificando com o passar dos anos, e nós temos aí, consequentemente, o segundo Estado moderno. A Espanha segue o exemplo de Portugal e também se lança no Oceano Atlântico, na procura de novas rotas no Oceano Atlântico, até chegar às Índias. Nesse processo de procurar rotas, a Espanha acaba descobrindo o continente americano, onde veremos que haverá acordos, tratados e negociações entre Portugal e Espanha pela divisão do mundo, tá bom, galera? Bem, França e Inglaterra. França e Inglaterra também participam das expansões marítimas, porém tardiamente. Um dos fatores que atrasou a formação da França e da Inglaterra foi a Guerra dos 100 Anos. Os reinos feudais que compunham o território francês e inglês entraram em guerra aproximadamente durante 100 anos, e isso fez com que Inglaterra e França tivessem um processo tardio de unificação e de formação de Estado Nacional. Então vamos dar prosseguimento. Bem, a nossa aula, além das expansões marítimas, também retrata o fato de por que Portugal foi o pioneiro, né? Então eu coloquei aqui os principais itens que fizeram com que Portugal fosse o pioneiro. Então vamos lá. Vamos ao primeiro item. Percebam, a rápida formação de um Estado Nacional. Então Portugal, ele se formou como Estado Nacional no século XIV. Enquanto isso, todo o restante da Europa ainda eram reinos feudais. Isso acaba facilitando Portugal. Segundo item, a posição geográfica. Percebam aqui no mapa. Olhem bem para o litoral de Portugal. Percebam que Portugal tem saída para o mar, né? Portugal tem uma posição geográfica favorável. Isso tudo facilita também Portugal. Próximo item. Conhecimentos náuticos necessários na época. Então eu coloquei, inclusive, alguns instrumentos náuticos que eram usados pelos navegadores. Portugal tinha acesso a esses conhecimentos. Os navegadores portugueses conheciam esses fatores. Então isso também vai facilitar o processo das expansões marítimas. E por último, a Revolução de Avis, que foi uma guerra civil, um conflito interno dentro do território português, entre a burguesia portuguesa, que queria o desligamento de Portugal total com o Reino de Leão e Castela, contra a nobreza portuguesa, que queria, né, a junção com os reinos Leão
e Castela. Então, através dessa guerra, quando termina essa guerra, nós temos aí incentivos comerciais. Por quê? Porque o Dom João I, que está aqui inclusive a imagem dele, o mestre de Avis, ele foi um rei investidor, ele foi um rei com uma outra mentalidade, ele tinha uma mentalidade burguesa. Então a burguesia investia dinheiro no seu reinado e automaticamente esse dinheiro era usado justamente nas expansões marítimas. Diferente da família anterior que governava Portugal, que era a família Borgonha. A dinastia Borgonha tinha consigo traços rurais, traços agrários, que permanecia em Portugal um aspecto feudal ainda. Tá? Então, isso também dá um dinamismo diferente para Portugal, acaba facilitando Portugal. E por último, a centralização política, né? Já que nós temos a formação de um Estado nacional, então nós temos uma centralização política. Outro item interessante, os portugueses foram os inventores das caravelas. Percebam que as caravelas eram embarcações médias, embarcações ágeis, velozes, embarcações que tinham, com o deslocamento do vento, um fácil, né, acesso às rotas marítimas de maneira rápida. Isso também vai facilitar Portugal. Isso vai ajudar Portugal a dar continuidade nesse processo. Então nós temos aí um outro fator que está dentro da Revolução Náutica na época, né? Uma invenção portuguesa, e automaticamente essa invenção, esse uso das caravelas nas grandes navegações vai ser de grande valia, né, para Portugal nesse processo. Vamos aqui dar continuidade. Eu separei esse mapa, você pode perceber que é de 1489, ou seja, do século XV ainda, para vocês verificarem como que era o mundo da época, né? Vocês podem perceber que nós temos o continente europeu, o continente asiático e uma parte do continente africano. Então, você não tem todo o continente africano, também não há o continente americano. Automaticamente, com as grandes navegações, nós temos descobertas, nós temos fatores que vão revolucionar o mundo da época, né? E esses fatores partem através desses mapas que eu estou apresentando para vocês, o mundo da época, através desse mapa. E eu coloquei aqui nesse slide as motivações das grandes navegações. Houveram duas motivações, uma de ordem econômica, outra de ordem cultural. Ordem econômica, os estados modernos, eles pretendiam o quê? Ampliação de mercados. Também desejavam alcançar metais preciosos, coisa que a Espanha conseguiu quando descobriu o continente americano, conquistar novas terras. E, por último, o comércio das especiarias, que estava localizado na Ásia. Aspecto cultural, nós temos aqui o sentimento cruzadista, que permanece com as grandes navegações. Esses reis desses estados modernos permanecem com esse sentimento cruzadista. Expansão da fé cristã, na medida que você tem o domínio de terras, a conquista de terras, nós temos nativos nessas regiões, então o catolicismo é pregado, é levado a esses povos. E o desenvolvimento da ciência, ou seja, o desejar conhecer, né? Na medida que as grandes navegações, as expansões marítimas surgem, nós temos conhecimentos de novos locais. Então, automaticamente, o homem daquela época, essas famílias reais que dominavam esses estados modernos, pretendiam conhecer, almejavam conhecer. Então, esse conhecimento acaba sendo um estímulo para que essas grandes navegações, para que essas expansões marítimas permanecessem. E por último, ideias que havia o paraíso terrestre. Galera, estou terminando a nossa primeira aulinha. Podem perceber que ela foi bem objetiva,
direta e com conteúdo presente na ESA. Tá bom? Um abraço para você. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Não esqueça de dar o like. Um abraço, hein, sargentada. Fiquem com